Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Erika, esse é meu canal Vivendo e Aprendendo. E hoje eu vim mostrar pra vocês algumas dicas de como estudar do jeito certo e do jeito mais eficiente, baseado em experiências minhas, coisas que eu gosto de fazer e coisas que eu andei pesquisando e que eu pretendo incorporar nos meus métodos de estudo. Espero que vocês gostem, já vai deixando o like aqui embaixo, já se inscreve e bora pro vídeo. Então, gente, antes de eu mostrar pra vocês os métodos de estudo, eu vou mostrar dicas de estudo. Então assiste o vídeo até o final, para você não perder realmente o melhor jeito de você estudar e aprender. A primeira coisa que eu acho muito importante é você se organizar. É uma coisa que eu tenho dificuldade, mas eu já pesquisei vários métodos muito legais que eu vou tentar fazer esse ano para ver se eu consigo me organizar melhor. Bom, uma coisa que já está comprovada é que estudar tudo de uma vez não funciona. O mais correto e eficiente é você não estudar toda a matéria num dia só, e sim estudar aos poucos, dia após dia. Além disso, é você não estudar, por exemplo, 10 horas seguidas, sem parar, para estudar toda aquela matéria. Não é bom estudar num dia só, mas se por acaso você for estudar, pelo menos vai estudando assim, no máximo assim, 25 minutos para 30 minutos, e vai dando pausas pequenas de 5 minutinhos. Esse método chama método Pomodoro, eu achei muito interessante. Eu já até tentei fazer, ele realmente funciona, você se sente mais motivado e você realmente consegue se concentrar. Porque já está comprovado que o cérebro humano não consegue se concentrar totalmente numa coisa, mais ou menos por mais, assim, de meia hora, né? Então, tem gente que é mais, tem gente que é menos. Então, você estuda mais ou menos de 25 a meia hora e vai dando pausa de 5 minutos. Estudou meia hora, para 5 minutos, vai no banheiro, bebe uma água, faz uns alongamentos. E assim, não mexe no celular, faz coisas que não vão te desfocar do seu estudo. Outra dica que é muito importante é você manter um planner ou uma agenda ou um bullet journal, qualquer coisa assim, para você se organizar e conseguir ter uma visão do que você está fazendo, o que você tem que fazer, o que você já fez. Então é muito importante você manter uma agenda para se organizar. E assim, eu não sei se a escola de vocês dá, mas a minha dá uma agenda pra gente todo ano. E eu acho importante você não colocar só para casa, é você realmente organizar o seu dia, o que você tem que estudar, as matérias, colocar as provas, o trabalho, organizar a sua vida, não só a sua vida escolar. Organizar a hora que você pode estudar, planejar tudo direitinho de acordo com seus compromissos semanais. Então, ter essa visão geral, não só do para casa que você tem que fazer ou do trabalho que você tem que entregar. É do que você vai estudar naquele dia, porque sim, é importante você estudar diariamente. E agora, finalmente, os métodos de estudo. Bom, os métodos que normalmente os alunos mais usam são os resumos, sublinhar, grifar, marcar o texto e ler e reler conteúdos. E esses três são os menos eficientes. Dentre os três, fazer resumo é o melhorzinho, porém ainda não é o mais eficiente. Então, gente, como vocês podem ver aí, eu simulei em verbete de dicionário. Estudar é verbo e significa 1. Adquirir habilidade e ou conhecimento, de acordo com o dicionário do Google. E 2. Ato de investir na obtenção de conhecimentos, de acordo com a Wikipédia. Mas sabe que não vimos em nenhum momento nesse verbete? Que estudar significa ler e reler. Então, gente, como vocês viram, ler é uma coisa, estudar é outra. E tem outra má notícia, ficar grifando o texto não é um método de estudo. Você usa os marca-texto para grifar o texto, para a partir disso você conseguir fazer, sei lá, um resumo, um flashcard, conseguir organizar as ideias para depois você estudar. Você utiliza o marca-texto para facilitar o seu estudo e não para seu estudo ser só marcar o texto. Então, você que pensava que estava estudando quando você só relia uma matéria, lia um capítulo daquele livro e grifava ele todo, isso não é estudar. Isso é se preparar para estudar, fazer um adiantamento para o estudo, para fortalecer o seu estudo, não para o seu estudo se resumir a isso. A autoexplicação, que consiste em você explicar a matéria para você mesmo, tipo fingir que você é um professor e ficar dando aula, apresenta resultados melhores, mas ainda não é a melhor técnica de estudo. O melhor método para você estudar é fazer testes práticos. Isso mesmo, é meio que você testar os seus conhecimentos a partir de atividades. É só você fazendo vários exercícios. E outro método que tem mais ou menos a mesma eficiência que o teste prático é você estudar a longo prazo, né?
você não deixar para estudar tudo de uma vez só, e estudando de pouquinho em pouquinho, todos os dias. Realmente funciona, gente, tá comprovado isso. Então, esses dois são os melhores métodos para estudar, no geral. Mas você tem que lembrar que você tem que encontrar um método que você se adapta melhor, o que você gosta e que você acha que realmente funciona com você. Tem gente que aprende melhor escutando, e tem gente que já tem aquela tal memória fotográfica que associa imagens com palavras e textos. E já tem gente que gosta mais de escrever. Eu sou dessas, eu gosto de escrever, parece que quanto mais eu escrevo, mais o conteúdo vai entrando na minha cabeça. Então, o meu método preferido já é fazer resumo. As pesquisas dizem que ele não é muito bom para você realmente aprender, mas para mim é um que funciona muito. Outra coisa que eu tenho feito e tem dado muito certo para mim são os mapas mentais. Antes eu não gostava muito de fazer, mas também tem funcionado bastante e dizem que ele também é um bom método para você aprender e realmente associar os conteúdos. Na verdade, o que eu mais gosto de fazer não é exatamente fazer resumo, é fazer anotações. Fazer minhas anotações não é exatamente resumir, é eu escrever com as minhas próprias palavras, de um jeito que eu vou entender aquele conteúdo. Gente, por favor, não façam isso. Eu vejo em vários lugares falando para você não fazer anotações na sala de aula. Fazer anotações é uma coisa que eu acho extremamente importante, porque assim, você pode até escutar a explicação do professor e entender na hora, mas quando você escreve, nem que sejam suas palavras-chave, aquilo ali fica guardado. Se você for confiar na sua memória, nem sempre ela vai te ajudar. Talvez você entenda naquele momento, mas passado uma época, quando for cair na prova, depois de muito tempo, você não vai lembrar mais daquilo. Você pode até ter entendido, você vai entender o básico, né? Já vai ter ideia básica esclarecida na sua cabeça. Mas talvez aquelas palavras essenciais que o professor fala não fiquem gravadas na sua cabeça. Então faça anotações, nem que sejam só algumas palavrinhas-chave. Meu caderno é cheio de anotações e elas me ajudaram muito, sempre me ajudaram. Principalmente para professores que dão poucos registros ou até dão registros, mas a maioria do tempo da aula ele gasta para explicar a matéria. E o registro é só uma pequena parte. Então, talvez, fazendo anotações, você consiga pegar algo que não está ali no registro. Uma coisa que o professor falou que foi importante, mas que ele não vai escrever no caderno. E o conteúdo que o professor passa é muito maior falando do que escrevendo. Então, assim, as anotações sempre me ajudaram bastante. Fazer associações também são coisas que sempre me ajudam. Por exemplo, como eu decorei que capital de Sergipe é Aracaju. Vai parecer bobo. E tem caju no Jeep. Eu nunca mais esqueci. Tem caju no Jeep. Caju de Aracaju e Jeep de Sergipe. Então, a capital de Sergipe é Aracaju. É assim que eu guardo a maioria das coisas. Pegar também o início de cada palavra e montar uma palavra grande, ou então criar historinhas, músicas, também sempre me ajudaram bastante. Outro método que eu também não sabia que existia, descobri na internet e vou começar a usar, que parece muito interessante, dizem que é muito eficiente, em cada aula que você tiver, você vai anotar o que você aprendeu naquela aula. Por exemplo, tenho 6 aulas por dia, 6 horários por dia. Então, vamos supor que a primeira aula foi de história. O que eu aprendi naquela aula? Revolução Francesa? Então, eu escrevo Revolução Francesa. Aí, a segunda aula, matemática. Então, eu vou lá e vou colocar um quadradinho e vou escrever o que eu aprendi na aula de matemática. Números negativos. Enfim, você vai colocando o que você aprendeu em cada aula todos os dias. E vai colocando o quadradinho e o que você aprendeu em cada aula. E você só vai colorir o quadradinho quando em casa você estudar aquele conteúdo ou fazer X exercícios sobre aquele conteúdo. Então você tem um controle de tudo que você aprendeu e tudo que você já estudou em casa, você já revisou e realmente aprendeu, não só na sala de aula, mas em casa, porque estudar, você estuda em casa também. Não é só na sala de aula que você aprende, na verdade, você aprende muito mais em casa do que na sala de aula. Então você só vai colorir o quadradinho quando você realmente aprender aquele conteúdo. Agora vamos fazer um resumo de tudo que vimos nesse vídeo. Como estudar? Primeiro, vimos que precisamos ser organizados. Vimos também o método Pomodoro. Falamos da importância de manter uma agenda. Vimos que estudar não é só ler, reler, grifar,
sublinhar, falamos da importância de fazer anotações na sala de aula. É também importante você descobrir a melhor maneira de você estudar. E é claro que você não poderia esquecer de se inscrever no meu canal, ativar o sininho para ficar por dentro das novidades e dar um like nesse vídeo. Então foi esse o vídeo, pessoal. Eu apresentei vários métodos de estudo aí. Então vocês decidem qual que se encaixa mais com a sua personalidade, com o seu jeito de aprender e comecem a usar. Me contem aí nos comentários se está dando certo mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar um like, se inscrever no canal. Tchauzinho e até o próximo vídeo.